Então, boa noite a todos. Nós temos aqui, então, uma apresentação sobre como fazer uma introdução de TCC, né, passo a passo comentado. A gente vai ter alguns tópicos aqui, a gente abordou alguns tópicos, como o que é uma introdução de TCC. O segundo tópico, estrutura ideal para fazer uma boa introdução de TCC. Dicas de escrita para a introdução. E atenção às normas da ABNT, né? A ABNT que são as regras que a gente usa para fazer a pesquisa de TCC. É a nossa base para fazer a pesquisa de TCC. Tá? Que tem aqueles links que eu mando para vocês, que tem regras da ABNT naquele conteúdo daqueles links, o material da plataforma também, isso tudo é com base na ABNT. O que é a introdução de um TCC? Né? A introdução é um apanhado em que você trata de uma visão mais geral do trabalho que irá ser desenvolvido nas próximas páginas. Você explicará sobre o que o leitor pode esperar e como irá fazer para desenvolver o TCC. Você não precisa entregar todo o conteúdo já na introdução. Ela serve apenas como uma vitrine do seu trabalho, na qual você irá nortear o leitor sobre partes importantes e fundamentais de sua pesquisa. Aqui, a introdução do TCC, né, ela é só um apanhado, uma coisa muito geral. Né? Muitas vezes eu tenho visto algumas introduções de TCC de vocês que tem muita coisa falando da contextualização do assunto, da abrangência do assunto. Eu vou lá e fico e tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? É muita coisa, isso acaba cansando o leitor, né? Isso, a contextualização ali, essas partes que a gente vai entrar depois aqui também mais a fundo, né, como objetivos, vocês não precisam usar muitas frases, né? Tem que ser uma coisa curta, e ver isso nas regras da ABNT. Né? É um apanhado geral, é como se vocês estivessem ali trazendo alguma coisa para vender o trabalho, né? Mostrando, olha, você precisa ler, ou eu estou vendendo isso, olha como é interessante. É uma coisa que precisa ser simples, direta, né? E como se fosse uma venda daquela pesquisa que você fez, né? Se estivesse vendendo o seu livro. A estrutura da introdução de um TCC. Né? Aí a gente tem aqui a gente trata a introdução, né? O que a gente está tratando da introdução. Primeiramente, você vai contextualizar, né? E falar da contextualização e delimitação do tema. Depois você vai para a apresentação do problema da pesquisa, né? Justificativa, a relevância do seu trabalho. Depois vem os objetivos, geral e específicos, metodologia, né? Os métodos, os materiais que você usou para a sua pesquisa, e a estrutura, né? O que você pode esperar dos capítulos do seu TCC. Como que esse TCC, como que esse trabalho de conclusão de curso está estruturado, né? Como que você tem cada parte dele na sua pesquisa. Contextualização e delimitação do tema, né? Para começar, você precisa pensar no seu tema e explicar ao leitor em qual contexto geral ele está inserido e quais especificidades você irá abordar na sua pesquisa. Você precisa dizer o seu tema, de forma geral, qual é. E isso, você vai entrar num universo mais quando você vai abordar a questão também relacionando, né, a objetivos, a questão norteadora da pesquisa, né? Então, neste momento, você irá apresentar a área e delimitar a sua pesquisa dentro dessa área. Né? Portanto, não esqueça de ser específico e evitar informações abrangentes demais, né?
que não acrescentam nada ao seu trabalho. Aquela coisa que eu falei ali no início, escrever um monte de parágrafos, né, de forma muito geral e não foi nada no campo específico, não disse nada para o leitor, acaba cansando e não vende o trabalho, que é ali onde você está vendendo o seu trabalho, está expondo como o seu trabalho é importante para o leitor na introdução. Você deve ser breve, direto e mesmo assim entregar um conteúdo rico, com fundamentação nas referências da pesquisa, né? Aqui ele é bem claro, a contextualização de forma geral, mas especificamente o que você trata, né? Muitas vezes você vai lá, o seu tema poderia ser gestão de pessoas. Gestão de pessoas é uma coisa muito abrangente. Aí põe lá, 2 pontos. Motivação na empresa X. Aí você já tem ali o geral e o específico, né? A motivação dentro de uma empresa X pode ser um estudo de caso. Né? E tem que tratar muito bem isso quando vai contextualizar ali no primeiro parágrafo da introdução. Apresentação do problema da pesquisa. Depois, então, lá que a gente sai aqui de contextualização e delimitação do tema, né, você vai para o problema da pesquisa. Né? Toda pesquisa tem que ter uma questão problema. Agora que o leitor já conhece o contexto geral e a sua delimitação, ele precisa saber especificamente qual pergunta será respondida com a sua pesquisa. Ou seja, o que podemos esperar dela? Né? O que ela se propõe a fazer? Né? Esse é um elemento crucial em qualquer produção científica. É como se você fosse fazer uma pesquisa sobre o empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro. Né? O Sebrae, eu costumo falar para vocês, alguns até fizeram essa questão do empreendedorismo, o Sebrae trata muito dessa questão do empreendedorismo. Né? Mas, de repente, vocês se deparam que as micro e pequenas empresas, elas abrem, mas, de repente, decretam falência em pouco tempo. Então, a questão norteadora aí o empreendedorismo, pequenas e médias empresas, pode ter aí também por que a questão norteadora da pesquisa, por que tantas empresas decretam falência no período menor que 2 anos, né? Uma aluna já fez isso, uma aluna minha já fez isso. Então, isso aí vai dar nesse sentido que vem a pergunta da pesquisa, né, em questão. Ela deve ser clara, específica, né, e original. Aqui, o termo original que a gente usa aqui, né, é uma coisa que você pensou, não necessariamente é uma pergunta única, né, mas é aquilo que você pensou dentro das possibilidades da sua pesquisa. Né? Como você vai pesquisar sobre o empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro, mas se depara com essa questão de muitas empresas pequenas decretando falência em um período menor que 2 anos. Você vai, por que isso acontece? Né? Pergunta norteadora da pesquisa. E ver a possibilidade de responder isso, porque essa pergunta tem que ser respondida. Justificativa. Né? Então, depois de ter ali a questão norteadora, né, vem a justificativa, a relevância do seu tema. Né? Na justificativa do seu trabalho, basta explicar por que você escolheu o tema e por que ele é importante para a sociedade, para a comunidade científica. Né? Essa parte, né, ela é muito simples. Né? Seja o mais breve possível, né, e direto, deixando claro para o leitor a importância e as contribuições de sua pesquisa. Tá claro para vocês até aqui essa questão toda da contextualização, da apresentação do problema? Ok, se não tiver, eu posso voltar, explicar, dar um outro exemplo. Né?
a justificativa, que é uma coisa bem simples. A maioria de vocês usa bem a justificativa do tema escolhido. Os objetivos gerais é que a maioria muitas vezes se engana. Os objetivos gerais específicos, como a gente tem aqui, né, nesse quarto item. Objetivos gerais específicos, né, são outros elementos importantes para a pesquisa científica, né, que vão surgindo. Né. Por exemplo, as respostas esperadas a partir das suas perguntas, né, da sua pergunta, são as hipóteses. Por que eu não coloquei as hipóteses ali antes da justificativa? Porque eu queria exatamente pegar isso aqui e colocar para vocês, que está inclusive grifado aí em negrito e com sublinhado, porque as hipóteses, é impossível de você fazer uma pergunta norteadora para sua pesquisa e você não ter hipótese. No momento que você faz a pergunta e você tem seu material de pesquisa, vem aí as hipóteses, 1, 2, 3, né? O material de pesquisa vai responder isso de acordo com a sua pergunta e hipótese, né? Então, você pode colocar, assim, lá as hipóteses, depois da pergunta norteadora da pesquisa. Eu acho que automaticamente isso vai se encaixando ali na sua introdução, né? Depois da pergunta norteadora. Né? Então, as respostas esperadas a partir da sua pergunta são as hipóteses, que traçam caminhos para onde você quer chegar. Né? É impossível, né, ter perguntas e não saber definir quais as possíveis respostas, né, tendo um material didático ou um campo de pesquisa. Né? Esses caminhos são norteados pelos seus objetivos. Né? Eu resolvi exatamente colocar aqui por conta dos objetivos, que ficam divididos em geral e específicos. Portanto, o texto sobre os objetivos é direto e realista. Pois é aqui que você vai mostrar o direcionamento dado ao seu tema e o foco do seu TCC. Né? É aqui que você vai mostrar para o leitor, nos objetivos, onde você quer chegar. Né? O que a sua pesquisa pretende fazer. Né? Aqui você vai, de forma geral, mostrar um objetivo e objetivos mais dentro da realidade da pesquisa, né, para alcançar esse objetivo geral. Inclusive, eu vou até abrir um parênteses. A maioria de vocês usa muito uma frase que ela para o alcance do objetivo geral, que é uma frase que tem lá no material didático na plataforma, que é um exemplo que a professora Yara disponibiliza lá no material didático. Tá? Vocês não precisam usar daquela forma que está lá, não. Porque todos vocês usam essa mesma frase. Né? Então, para alcançar o objetivo geral, para que o objetivo geral seja alcançado, pode usar os sinônimos, tá? Não precisa usar exatamente daquela forma, não. Ali é um exemplo, né? Isso tudo que a gente está falando para vocês são exemplos, não é exatamente para copiar essas frases. Aqui tem objetivos, né? Geral e específicos. Aqui a gente vai tratar diretamente do objetivo geral, né? Como definir o objetivo geral da pesquisa? Eu já falei para alguns de vocês ao longo das nossas conversas, né? O que eu vou falar aqui agora, que eu vou passar como conceito, né, com base na pesquisa que eu fiz. Aqui você já definiu qual o principal alvo da pesquisa, né, que foi proposta lá no seu projeto. Com base no tema-alvo de seu trabalho, crie o objetivo geral. Né? O objetivo geral ele nada mais é que o tema precedido de um verbo no tempo infinitivo, que é um cuidado que às vezes vocês não têm, de usar o objetivo geral, né, de usar nos objetivos um verbo no infinitivo e um verbo que combine com o que você está escrevendo. Isso a gente tem lá naquela aula
sobre o desenvolvimento de um TCC, que está lá, essa primeira videoaula que a gente teve, vídeo tutoria sobre os passo a passos de um TCC. Né? E nada mais é do que o seu tema, né, precedido de um verbo no infinitivo. Né? Um aluno me mandou alguma coisa sobre os impactos das crises econômicas de um tempo de pandemia, né? Os impactos das crises econômicas na economia, né? Então, e tinha um objetivo lá que não estava ligado com o texto. E eu falei para ele, me parece que o seu objetivo deve ser esse. Né? Tem que ser alguma coisa ligada com os impactos, né, de tempos de crise na economia, já que o título é esse. Então, seu título tem que ter uma relação ali direta com o objetivo geral. Né? Como está falando aqui. Nada mais é que o tema precedido de um verbo no tempo infinitivo. Óbvio que você não precisa usar exatamente o seu título, né, que está lá no seu trabalho. O tema, né, em si, você pode usar ali sinônimos, né, mas tem que traduzir o tema do seu trabalho com um verbo, iniciando a frase lá com um verbo no modo infinitivo. Tá? Na maioria das vezes, você precisa adaptar usando os elementos de ligação textual adequados. Que foi isso que eu acabei de falar. Tá? Isso aqui só em outras palavras. Adaptando com sinônimos. Fazer o elo, né, entre as orações de uma frase. Agora nós temos os objetivos específicos. Né? Os objetivos específicos correspondem aos resultados concretos que o projeto pretende alcançar, tá? E contribui para o alcance do objetivo geral, né? Que a gente acabou de falar ali no slide anterior. Normalmente são frases completas, porém curtas. Tá? Não façam, isso é uma recomendação do que deve ser feito. Você não deve utilizar frases muito longas nos seus objetivos específicos. Nem no objetivo geral. Né? No objetivo específico, menos ainda. Então tem que ser frase completa, porém curta. Isso a gente já debateu também na troca com a maioria de vocês, né, na troca de mensagem também. Se vocês quiserem interromper, podem ficar à vontade. Tá? A gente está gravando aqui, mas não tem problema nenhum. Tá? As frases dos objetivos específicos devem iniciar com o verbo no modo infinitivo, é a mesma regra lá do objetivo geral. Tá? Devem trazer questões muito específicas, por isso chama objetivo específico. Né? Devem ser relevantes para o alcance do objetivo geral, tem que ter esse elo, né? essa ligação aí com o objetivo geral. Né? Isso aqui deve ser uma base para se chegar, se alcançar esse objetivo geral. O objetivo geral que você estabeleceu para a sua pesquisa. Esses objetivos específicos devem ter elo com a questão problema, né, versus causas, e relação com os capítulos do TCC. Então, tudo isso vai ter uma conexão. Né? Tanto os objetivos específicos para o alcance do objetivo geral, né? Vai ter elo também com a questão problema, né, que é onde você vai ter as suas hipóteses, né, que a gente falou disso nos slides anteriores, né, problemas, causas, né, e relação com os capítulos do TCC. Você vai desenvolver, a gente trata disso naquela outra videotutoria também sobre desenvolvimento de TCC, né, fazendo esse elo, né, de cada objetivo com cada capítulo. Tem que ter ali aquela relação do objetivo que você vai contextualizar, tem que ter a relação ali daquele objetivo onde tem os impactos, né, os problemas daquela temática,
e objetivos que têm relação com a conclusão, né, da pesquisa. Não confunda com considerações finais do trabalho, né, nem a conclusão do trabalho, mas o capítulo de conclusão, né, onde tem ali uma possível vantagem, uma solução daquele problema dentro ainda da pesquisa, tá? Não se trata de considerações finais, mas um capítulo de conclusão da pesquisa, de fechamento da pesquisa. Metodologia, tá? Eu vou voltar isso aqui para vocês, porque eu estou explicando cada coisa aqui, cada parte. Isso aqui são elementos da introdução, a contextualização, a apresentação do problema da pesquisa, a justificativa, que é a relevância do seu tema, importância, objetivos gerais específicos, né? E metodologia. Depois de você lá fez lá essas primeiras partes, contextualizou, fez a pergunta norteadora, fez a justificativa do trabalho, traçou os objetivos geral, específicos. Aí você vai falar para o leitor qual foi a sua metodologia, né? Que é a descrição do processo de pesquisa do trabalho, né? Isso é, a definição de quais serão os procedimentos para a coleta e análise de dados pesquisados. Você vai dizer como que você fez, como que você coletou o material da pesquisa, os métodos que você usou para pesquisar, de forma bem simples, bem rápida também, né? Segundo, na mesma linha dos objetivos, a metodologia também deve ser escrita de forma direta e mais clara possível, sem muitos rodeios, sem aquelas frases, depois de falar, descritivas, com materiais isso, com materiais aquilo, deixar muito longo, e às vezes vocês nem usaram tudo aquilo. Tá? Fazer a metodologia do trabalho, a forma que você usou ali simples para pesquisar, tá? Sem palavras bonitas, né? Ser direto para o leitor para saber que a gente quer ali na introdução do TCC, depois que você traçou os objetivos, saber como que você fez o material, tipo de material que foi usado, né? Como se você teve uma pesquisa de campo, se foi só em livros, se foi em revistas, periódicos. A gente quer saber como que você fez. Se foi uma pesquisa qualitativa, quantitativa, né? Se teve análise de estatísticos. A gente quer saber isso, mas de forma bem clara e bem simples. Um simples parágrafo dá para fazer isso, né? Nela você irá descrever os métodos e até mesmo as ferramentas utilizadas para atingir os seus objetivos específicos e responder à pergunta da sua pesquisa. Ali você vai, nessa parte você tem ali o material para responder os seus objetivos geral, específicos, né, para fazer com que eles sejam alcançados e responder a questão, problema da pesquisa, né? Logo, né, é a metodologia aplicada no seu trabalho que irá definir se é possível ou não fazer a pesquisa. Por isso ela é super importante, é muito importante a metodologia, né? Na maioria dos casos que as pessoas falam que estão fazendo estudo de caso, né, na verdade, ela não soube ver o que é a metodologia da pesquisa. Porque o estudo de caso é uma coisa muito específica. Algumas pessoas, se vocês, eu não sei se vocês assistiram os 2 TCCs que eu fui membro de banca, que eu pedi para vocês participarem. Eu mandei o link, né? Acho que algum dos alunos lá falou que tinha um estudo de caso, só que não era um estudo de caso, era uma ilustração da pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa sobre motivação, né,
dentro de uma empresa, a motivação em uma empresa, ou motivação é um tema muito batido, sustentabilidade, né, que também é muito batido, mas a gente usa muito mais, dentro da administração, muito mais questão de motivação do que sustentabilidade. Né, e a sustentabilidade é uma questão muito importante também. Então, a sustentabilidade, você pode usar e falar, eu vou fazer um estudo de caso, aí pega alguns exemplos, né, de uma empresa X e diz que foi um estudo de caso. Aquilo ali não foi um estudo de caso, quando você pegou um material, né, que já existe. O estudo de caso ele é muito específico. Ele é muito específico. Se você disser sustentabilidade, 2 pontos. Né? Como a empresa X faz para manter a sustentabilidade e causar menos problemas que façam que a natureza fique poluída, aí você vai fazer uma pesquisa lá dentro dessa empresa, muito especificamente, divulgar esses dados, né, com uma pesquisa de campo, e não simplesmente divulgando dados que aquela empresa tem como dados públicos. Né. Se você fizer se mantiver nessa questão da sustentabilidade e simplesmente disser estudo de caso, né, e falar de uma empresa como o que a empresa, como o Google faz, né? Isso você está, desculpa, isso você está ali colocando um exemplo, né? Você podia inclusive colocar mais de uma empresa. Isso ali vão ser dados que vão ilustrar a sua pesquisa. Agora, o estudo de caso, ele é muito, muito, muito específico. Né? Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, gestão escolar, 2 pontos. Como funciona, né, a gestão escolar, né, dentro da escola X? Você vai fazer uma pesquisa naquela escola, vai ser uma coisa muito específica, vai ser um estudo de caso. Né? Isso é só para justificar o que é a metodologia. Né? Para não dizer lá no sua metodologia que você tem um estudo de caso, quando você fez um estudo bibliográfico. Né? Pesquisa qualitativa, que tem dados bibliográficos. Esquece estudo de caso se você não for estudar uma coisa muito específica, né, se não é um dado lá da sua empresa, como que os funcionários, motivação. Como funciona a motivação dentro da empresa X? Pode ser a empresa que você trabalha. Tá? Você vai fazer uma pesquisa lá de satisfação, vai ter acesso a documentos. Isso sim é um estudo de caso. É uma coisa muito específica. Aí você pode divulgar como um estudo de caso. Tá? Exemplos que já estão aí, né, isso não é estudo de caso, isso é só uma ilustração, né, que vai enriquecer a sua pesquisa. Pode ser citado lá no último capítulo do seu trabalho como exemplo, modelos de empresas, por exemplo, que praticam a sustentabilidade, se você tratar desse tema. Tá? Ficou alguma dúvida até aqui? Que eu posso ter falado demais, vocês de repente não entenderam? Ok, então eu vou prosseguir. Depois da metodologia, né, que você já falou ali de quais foram os métodos e materiais para pesquisa, você vai tratar da estrutura, né, do seu trabalho. Um último capítulo ali na introdução, né, não esqueça em momento nenhum que a gente está tratando aqui de introdução de TCC. Esse último parágrafo da introdução do TCC, né, é para mostrar como está estruturado o seu trabalho, o que o leitor pode esperar dos próximos capítulos do seu trabalho. Né? A introdução do seu TCC está quase pronta, né? E a sua pesquisa já demonstra que é viável, segue métodos científicos confiáveis, que você já trouxe ali a metodologia. Né? Agora é hora de indicar o que vem pela frente, né? Para prender mais aí a atenção do leitor. Né? Que você vai dizer como que você fez cada passo que você fez ali, cada capítulo, né? Como a gente falou, é uma venda, né? Como se fosse uma venda a introdução.
Então, para chamar a atenção, escrever de forma simples também, né? Um breve comentário sobre o que será tratado nos próximos capítulos da sua pesquisa, né? De forma atraente, com nexo entre as frases, né? Frases bem construídas e com coerência, né? Para que o leitor entenda como que você fez, como que está feita a estrutura do seu trabalho. Eu falei de todas esses passos aqui, que são os elementos da introdução de um TCC, tá? Pamela, pode falar. Oi, professor. Então, eu tenho uma dúvida com relação à estrutura dos capítulos. Quando eu vou colocar lá sobre um exemplo, que no meu sumário eu tenho 8 capítulos. O primeiro deles é a própria introdução. Aí eu vou colocar lá, o meu trabalho tem, no total, 7 capítulos, onde o primeiro eu falo de novo sobre a introdução, não ficou claro isso para mim, eu não estou conseguindo Sim, entender se eu... vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Se você fizer lá na sua estruturação do trabalho, falar, o trabalho está estruturado a partir do primeiro capítulo, que é a introdução, o segundo é isso, e vai até, né, pode falar, inclusive, lá da lista de referências. Né? Por último, vem a lista de referências. Não tem problema Perfeito. nenhum. Tá? Tá. Geralmente se fala até as considerações finais. Desculpem, até as considerações finais, mas pode se falar desde a introdução até a lista de referências. Tá bem. Obrigada. E se você tiver anexos e apêndice, também pode falar na introdução, tá? Faz parte da estrutura aí do seu trabalho. Essa coisa do que são anexos, que são apêndices, eu falei lá naquela videotutoria falando sobre desenvolvimento de TCC. Tá? É uma coisa muito simples. Os anexos são documentos. Tá? E o apêndice é uma coisa que faz parte de uma pesquisa que você elaborou, né? Um questionário. Então, isso aqui nada mais são do que os elementos, né, da introdução. Tá? Que são esses elementos que estão aqui, né, que são 6 elementos. Eu não coloquei as hipóteses, como a gente passa ali, exatamente por conta de que não existe pergunta sem ter a hipótese de respostas, né? Então está dentro aí da questão da pergunta norteadora da pesquisa, né? Isso também eu mandei naqueles links, também fica fácil de vocês entenderem essa parte. Eu resolvi exatamente fazer isso para que, diante daquelas muitas falhas que a gente teve em relação a isso, a gente pudesse debater aqui sobre essa estrutura de uma introdução de TCC. Então, aqui eu tenho dicas para uma boa escrita na introdução. Né? Pense que você deve convencer alguém a comprar o seu trabalho. Né? Foi o que eu já falei ali anteriormente. Né? Por que ele é interessante? Né? O que esse trabalho entrega? Né? Como você trabalhou para fazer? Tudo isso já é o começo de uma boa estrutura, né? Com pelo menos objetivos, hipóteses, metodologia. Né? Pensar nessas perguntas aqui, porque ele é interessante. O que ele entrega? Né? Como você trabalhou para fazer? Já traz aí objetivos, hipóteses, metodologia. Né? Já vai dando um rumo aí para a sua introdução. Você vai pensando nessa coisa, para venda eu preciso disso. Para que alguém leia, para que alguém goste, para que alguém saiba como está o meu trabalho, preciso pensar nisso. Né? Não é nada de complicado, né? Pode ser simples e direto, sem usar verbos no futuro ou gerúndio, né? Pois esses verbos passam a ideia de algo muito distante ou que poderá ou não acontecer. Né? Às vezes a gente, né, usa o trabalho, abordará, tratará, o
principalmente nos objetivos, né? É uma coisa que você vai fazer, você tem que ser muito direto, sem gerúndio também, né? Quero pensar aqui em alguma coisa que alguém usou recentemente no gerúndio, né? Mais de um de vocês usou, né? No próximo capítulo vamos estar analisando, né? É uma coisa, além de ser uma escrita errada, né? Alguma coisa que parece que não vai acontecer nunca. Então tem que ser direto, né? Não pode ficar usando frase no futuro, no gerúndio, né? Frases diretas como, por exemplo, um objetivo, né? O presente trabalho tem como objetivo geral destacar fatores que geram motivação nas empresas. Pronto. Muito direto, simples. Sempre os elementos de ligação textual entre as frases e parágrafos. Isso mostra a coerência entre as partes de seu TCC. Né? Nunca jogar nada, como a gente diz popularmente, caiu de paraquedas aqui, joguei de repente um parágrafo aqui. Usar frases, elementos de ligação textual, né? Da coerência, né? Até aquelas frases lá, que tem lá os exemplos que eu falo que vocês usam muito, né? Que a professora Yara tem lá como os exemplos, né? Que não é para vocês usarem exatamente as mesmas frases, é um exemplo, um modelo para vocês se inspirarem nos seus trabalhos, né? Diante do exposto, né, que vocês usam na maioria das vezes, mas isso são elementos de ligação, né? Também conhecidos como conectivos, né? São responsáveis pela coesão do texto. Então, sempre usar em seguida, diante disso, dessa forma, de acordo com, de fato, né? Isso para não deixar as frases soltas, né? Mas não necessariamente usar esses elementos sem ter um sentido. Tá? Daiane Antunes, você quer manifestar no microfone? Quer abrir o seu microfone? Você não tem como ligar. Que eu acho que você entrou depois. Eu respondi essa pergunta do TCC, né, sobre a data de entrega. Tá? Pode me fazer a pergunta depois por e-mail também. Essa data, muito provavelmente quem terminar entre o dia 10 e dia 15 ainda vai apresentar. A gente não tem data assim específica para falar, parou, né? Você, mesmo não apresentando agora em junho, você pode apresentar o seu trabalho em agosto, pode continuar na construção do seu trabalho e apresentar em agosto, setembro, outubro. A data para apresentar é o momento que você termina a pesquisa. Né? Por isso que eu estou hoje aqui com essas dicas de introdução de TCC, porque alguns de vocês estão se enrolando muito nessa parte da introdução. Né? E se não tiver pronto, eu não vou indicar para a professora Yara que o trabalho que pode formar banca para apresentação do trabalho, só quando terminar. Tá? Posso esclarecer até mais, você me manda um e-mail que eu vou esclarecer um pouco mais essa questão aí, tá bom? Voltando nessa questão do nexo entre as frases, né, mesmo na introdução, mesmo em qualquer capítulo, é preciso que você tenha aí um elo de ligação, né, essa coesão, né, entre os conectivos aí dos parágrafos, das frases, né? Precisa ter uma ligação, coerência, clareza, né? Que esses elementos de ligação textual, eles vão trazer aí para o leitor, vão trazer para a gente, vão possibilitar a nossa leitura do trabalho de pesquisa, né? Uma boa introdução tem no máximo 2 páginas, né? No máximo 2 páginas. Eu vou até voltar aqui, que eu já peguei introduções muito longas que não diziam nada, né?
cada elemento da introdução desses aqui, a contextualização e delimitação do tema pode ter um parágrafo apenas, no máximo 2 quando for muito necessário, a apresentação do problema da pesquisa, um parágrafo no máximo, não precisa de 2 parágrafos para apresentação do problema da pesquisa, justificativa, também um único parágrafo, dá para fazer a justificativa e mostrar a relevância do seu tema, objetivos gerais e específicos, né? Você pode às vezes colocar eles em tópicos, né? Mas o objetivo geral, uma frase bem curta, né? Não muito longa também. Os objetivos específicos, uma média de 3 ou 4, pode ser em tópicos ou pode ser em um único parágrafo. Metodologia, também já falamos disso bem direto, no máximo um parágrafo, e a estrutura dos capítulos também em um parágrafo. Então não tem necessidade de fazer muita coisa na introdução, além de 2 páginas, né? No máximo 2 páginas, suficiente para se fazer a introdução de um TCC, uma boa introdução de TCC, né? E atenção às normas da ABNT, né? Seguir as regras da ABNT é de extrema importância para que haja clareza nas informações e, assim, a identificação e a compreensão dos conteúdos sejam facilitados, né? Porque a gente segue exatamente essas normas, que essas normas elas têm por finalidade facilitar a leitura, né, e padronizar os seus textos, para que o leitor entenda melhor, né? E observe as normas quanto às margens do texto, a fonte, espaço entre linhas, né, dentre várias outras que são regras para a introdução de um TCC e para o trabalho de forma geral, né? O trabalho de TCC é um trabalho simples, com muito detalhe, né? Mas se você for cada parte pegando, ficando atento às normas da ABNT, né? Atento aos elementos, né, que a ABNT tem para a introdução de um TCC, para conclusão de um TCC, né? Regras de citação, tudo que você for fazer dentro do seu TCC, estou fazendo uma coisa diferente. Vou fazer um resumo. Vou resumir o meu TCC. Como que eu vou fazer para resumir? Vou colocar aqui o que eu penso sobre o meu TCC, que eu fiz. Aí que está o problema, né? Que vocês têm que pensar o que vocês fizeram no seu TCC, mas tem que seguir os elementos de um resumo de TCC, né? A gente está tratando aqui hoje da introdução do TCC, mas eu abordei essa questão do resumo, porque o resumo parece ser uma coisa muito simples, 20 linhas, né? Muito simples. Mas nesse resumo tem que ter a abrangência do assunto, né? O objetivo do trabalho, né? Os objetivos do seu trabalho, a metodologia e as principais conclusões que o seu trabalho chegou, né? Lá no resumo. Então, o resumo a gente pensa, vou fazer aqui um resumo, vou resumir. Mas tem que resumir utilizando esses 4 elementos que tem o resumo de um TCC. Assim como a introdução. Vou fazer aqui uma introdução, falar de cada parte do meu trabalho, né, e vai pensando em fazer a coisa que vem à cabeça. Tem que fazer de acordo com o que você pesquisou e obedecendo ali os elementos da introdução de um TCC de acordo com as normas da ABNT. É por isso que tem aqui, atenção às normas da ABNT, que através dessas normas, né, e regras, que a gente vai fazer uma boa introdução de TCC e vai fazer um bom trabalho, consequentemente vai fazer um bom trabalho. Quem não fez a introdução e começou a fazer o trabalho, né? Por que eu estou falando disso? Porque alguns professores falam fazer ou não a introdução antes de começar a pesquisa, né? Eu acho interessante traçar certos pontos da introdução de um TCC, porque você fez lá
a abrangência de um assunto, a contextualização daquilo que você quer pesquisar, né? Criou uma pesquisa norteadora de sua pesquisa, né? Tem as suas hipóteses, né? Uma justificativa que pode mudar ao longo da construção da sua pesquisa também, né? Os objetivos, né? Você pode traçar os objetivos, que inclusive pode de repente mudar também, né? Mas é interessante fazer essa estrutura da introdução antes de começar a escrever o trabalho, para nortear a pesquisa de vocês, né? Eu antes ficava pensando, tive algumas aulas com um professor que falou que a introdução só se devia fazer depois que concluísse a pesquisa. Mas tem elementos tão essenciais na introdução, né, que, como falar da estruturação do trabalho, né? A estruturação do trabalho você pode pensar ali e colocar uma coisa provisória, porque realmente você não tem como concluir dizer como que o trabalho está estruturado, né, sem que você tenha concluído a pesquisa. Mas você pode fazer uma projeção, né, uma estrutura daquilo que pode vir a acontecer, né? Agora, é fundamental os objetivos, porque os objetivos, né, você vai desenvolver ali os capítulos do seu TCC com base nos objetivos. Então, eu julgo muito importante fazer a introdução do TCC antes de iniciar a pesquisa, mas alguns elementos aí de forma provisória. Óbvio que você pode mudar depois. E as referências para essa apresentação, né, são a BNT, né, e esses dois sites, né, que eu fiz algumas pesquisas e de algum material que até enviei para vocês ao longo desse semestre. Muito obrigado, essa foi a apresentação. Aí vocês podem me mandar dúvidas através do meu e-mail, né? Qualquer dúvida que tenha ficado aqui também pode rever essa apresentação que está aqui disponível, vai ficar disponível no YouTube, né? Pode rever e encaminhar a dúvida para o meu e-mail. Tá? Espero que tenha contribuído para que vocês possam fazer uma boa introdução no TCC, na pesquisa de vocês de conclusão de curso.